Jovens, sejam todos muito bem-vindos a mais um Clube do Livro da Potencialize Resultados! Com S, Valdisneia, resultados com S, ok? Eu vivendo e aprendendo. Estou aqui mais uma vez com a doutora Thalita. Doutora Thalita. No livro anterior, Thalita, a gente trouxe as armas da persuasão. Aí a gente já começou num tema polêmico, falando de arma, persuasão e tudo mais. Aí o livro que a gente vai falar agora, mais esperto que o quê? Que o diabo. Mais esperto que o encardido. Olha, quando você ouvir eu falando aqui encardido, entenda este nome aqui. Eu não gosto de dar muito asa à cobra não, então não vou dar muita ibope e audiência. Galera, este livro, Thalita, você leu esse livro essa semana, foi? Não, eu li já faz uns 5 anos. Faz uns 5 anos. Eu peguei aquela de surpresa pra gente fazer um debate, é algo muito bem fora da caixinha, tá, gente? Esse livro aqui, essa aqui que eu tenho, é do Tiago Nigro, que eu ganhei de presente. Ele mandou pra mim, disse, Bruno, vou mandar um livro pra você. Disse, manda que eu vou botar na fila de leitura, tá? Então, só dessa edição aqui, já foi ali de 2011, então chegou no Brasil ali em meados de 2015, deu um boom grande, enfim, aí teve divulgação, a bexiga toda. Tem mais de 100 milhões de cópias vendidas no mundo. É livro para dedéu, né? Primeiro eu vou começar do mamífero supremo do livro, Dr. Napoleon Hill. Este não foi o primeiro livro que eu li do Napoleon Hill. Eu, inclusive, se tiver uma metazinha aí de like, vocês pensam aí, dê umas curtidas e tal, eu trago um livro mais invocado do que esse. Então comenta aí, curte, que é o Pense e Enriqueça. Esse é bom de verdade, tá? A história dele é meio cabriocrática, né? Começou ali com o livro, só para você ter ideia, tem aqui que essa história foi escondida desde quando? 1938. Thalita, o que você acha? Por que esse livro ficou escondido desde 1938? Talvez porque era muito polêmico, porque as pessoas talvez não entendessem naquela época o que ele estava tentando falar. Legal. Esse livro daqui a pouco completa 100 anos já que ele foi escrito e ficou escondido. De fato, o nome é mais esperto que o diabo. Quem diabo vai olhar esse tipo? Os crentes já não querem ler o livro. Não, isso aqui é coisa do encardido e tal, isso aquilo outro e tal. Mas, gente, tirem o preconceito da mesa, tirem o preconceito da sala e aproveitem essa leitura. Adianto, os primeiros capítulos, as primeiras páginas chegam a dar raiva. É muito chato. Vence essa chatice, passe os primeiro capítulo ali, enfim, porque ele conta a história e tal, e ele vai te preparando para aquilo ali, certo? Force um pouco a passar por esse momento para você desenrolar, para você aprender, para também você pegar o fio da meada, tá? Em resumo, essa história aqui ninguém sabe. Até hoje, ninguém sabe. Foi um segredinho que ele deixou no livro. Se aconteceu de verdade, se é uma metáfora, se ele alucinou e quando acordou botou ali, enfim. Então é um livro que tem esse quezinho, tem um segredo que você lê de frente para trás, de trás para frente e você não chega à prova cabal. Ele não disse, é isso ou aquilo, ele deixou aberto. Então eu acho que também causa essa curiosidade. Na sua visão, do que você leu, do que você lembra desse livro, Thalita, você acha que é o quê? Ele teve essa entrevista de verdade, ele sonhou? Eu acho que ele deve ter alucinado. Alucinou, né? Alucinou. E o livro fala também de alucinações. Um pouquinho diferente, né? Mas fala também de alucinações. Gente, como eu conheci Napoleon Hill? Cheguei no mercado e vi lá o nome Napoleon Hill e vi o livro Pense e Enriqueça. E aí, eu gostando de ler e tal, peguei o livro e levei para casa. Tinha visto algo muito na internet, Instagram, algo muito longe, só o nome Napoleon Hill, mas o tema me chamou a atenção e eu fui ler. Fiquei apaixonado pela leitura, pela forma que o autor conduziu o livro, enfim. E quando apareceu a oportunidade de ler, né, como o Tiaguinho mandou para mim, né, o livro, aí eu disse, eu vou ler agora, né? Enfim. Para mim, principalmente essa parte inicial ficou um pouquinho mais chato, porque como eu já tinha lido o outro, então eu já tinha uma certa noção e tem muita similaridade de um livro para o outro. Mas é uma metáfora que ele conta que ele teve um momento, uma oportunidade de conversar com o encardido. E aí eu digo, Thalita,
se tu tem a oportunidade de conversar com o encardido, tu acha que tu teria condições de fazer todas essas perguntas que ele fez? Não, eu ia-se embora. Mas o Napoleão Hill teve coragem e abriu a caixa preta. E mamíferos, o que eu... Assim, tem vários ensinamentos, vários aprendizados que trouxe desse livro. Mas eu já vou fazer o spoiler do final, assim. O que eu achei mais importante. Tem uma cena no livro que... Para contextualizar para você, caso você não tenha sido uma dessas 100 milhões de pessoas que tenham lido, né? O livro conta a história do Napoleão e ele encontra o encardido e ele faz algumas entrevistas faz uma entrevista bem provocativa com várias perguntas e tentando realmente descobrir o que é verdade, enfim, se ele é uma pessoa do bem, do mal e por que ele faz aquilo, enfim. E aí, no decorrer, chega uma pergunta do Napoleão Hill que é bem interessante. A construção da pergunta foi mais ou menos assim. Ele pergunta o encardido, né, como é que ele consegue ganhar as pessoas. E o encardido diz assim, rapaz, eu faço alienações. A pessoa fica alienada. E de fato, para olhar um momento na tua vida e quando a gente está alienado. Quantas vezes a gente está no Instagram, naquela barra de rolagem, subindo, e a gente não está vendo o que está fazendo. Tem uma mamífera lá em casa, chamada agora Dona Flor de Mandacaru, que ontem ela conseguiu o ápice. Ela estava assistindo uma série e estava vendo um stories. Ao mesmo tempo, no mesmo celular. Era um quadradinho assim. Meu Deus, pra que isso? Não, é porque eu queria ver, eu ia mandar mensagem para uma pessoa, aí abriu aqui e pum. Já pensou o quanto está sendo fácil a gente ser alienado? Imagine para a compra de um produto. Eu preciso trocar o celular, eu preciso trocar de roupa, eu preciso ter algo, eu preciso. Segundo Napoleão, no livro, o encardido diz que ele aliena dessa forma, oferecendo facilidades. E uma das maiores é a riqueza, o dinheiro. E tem uma briga, uma polêmica muito grande, dinheiro é bom, dinheiro é ruim e tal, enfim. Rapaz, se o dinheiro é bom ou ruim, eu não sei. Só que quando ele falta, aí eu sei, é problema. Eu digo isso por experiência de causa, tá? Então, que tal eu aprender a dominar o dinheiro? Aprender a utilizar o dinheiro. E é uma das provocações que fica meio que no subconsciente. E o Napoleão pergunta isso. Beleza, encardido, tu vai lá e manipula a pessoa e deixa ela alienada. Só que tem algumas pessoas que não conseguem. Tem pessoas que ganham dinheiro e continuam sendo gente boa. Não fica arrogante, fica prepotente, cuida disso, aquilo outro, papapá. E aí? Aí ele diz, realmente tem. Poucas pessoas mais têm. O que é que eu faço? Quando essas pessoas chegam ao sucesso, ao ápice financeiro, eu começo a entregar facilidades. Aquela pessoa começa a ter uma vida mais cômoda, mais luxos. Aí eu começo a oferecer o quê? Mais preguiça. Tu já conseguiu o que você quer, relaxe. Aí o cara já trabalha menos, aí o cara se cuida menos, o cara dorme mais, o cara come mais. Aí começa a aparecer luxúrias, mulheres, desejos. Ele vai tentando, aí ele diz no livro que eu vou colocando o que aquela pessoa mais gosta. Bruno gosta muito de pedal. Aí tudo de pedal. E aí eu fico tão alienado com o pedal que eu esqueço todo o meu outro universo. A vida começa a ficar descompensada. E por uma coisa simples, que era boa, um hobby meu, eu acabo me perdendo. Então ele pega neste detalhe, ele oferece facilidades. Aí daqui a pouco a pessoa está sem cuidar da saúde, porque está comendo muito, ou porque está trabalhando muito, que também é outro, final acelerador. Resumo da ópera, cai no laço do encardido de novo. Para mim, a principal lição do livro, teve várias situações, histórias legais, bacana que ele conta ali, mas é justamente isso. Agora ele toca em algumas feridas. Você se lembra quando ele fala ali da questão da igreja e também da escola, a polêmica, e eu acredito que também deva ser por isso, né? O que você acredita qual o problema que o encardido vê ali na questão das escolas, principalmente hoje, né? Que o sistema de ensino continua muito tradicional. Eu lembro que ele fala, Bruno, que nessa questão das escolas, hoje os professores, né, as escolas ali, a instituição escola, ensina muitos alunos a só decorarem, né? Então você vive uma vida ali só decorando e realmente você não aprende o que você precisa ali aprender. E aí você vai vivendo a vida no deixa a vida me levar, né? E é através desse deixa a vida me levar que o diabo ele também vai lá e ele consegue influenciar, ele consegue manipular você e ele consegue alienar, assim como você falou. E aí, Bruno,
uma coisa que eu lembro bastante do livro é que ele fala sobre 6 medos que o diabo ele usa, né, contra as pessoas para alienar, para influenciar 98% da população. 98%. E aí entre os 2% que o Bruno citou do sucesso, né, mas os outros 98% ele usa de 6 medos, que é o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo de problemas de saúde, né, de ter problemas de saúde, o medo da perda do amor, então de perder uma pessoa amada, algum familiar, o medo da velhice e o medo da morte. E além disso, no livro o diabo ele fala que os 2 medos que ele tem mais poder, né, sobre as pessoas é justamente o da pobreza e o da morte. E assim, o da morte, né? Isso é um tema bem interessante de analisar. É a única certeza da vida. Depois que você nasce, meu amigo, você vai morrer. Um dia você vai morrer, mamífero. É você. Você que está segurando esse celular, você que está sentado aí nesse sofá, tu vai morrer. Qual o detalhe? Até chegar esse dia, o que é que tu está fazendo? Está sendo válido? Porque você se preocupa tanto nesse dia que vai chegar, que você esquece do agora. E tem tanta coisa legal para você observar, ver. Por exemplo, você está olhando para mim agora, você está olhando para a doutora Thalita, olha a coisa boa. Você está aprendendo um conteúdo de valor que você vai aplicar na sua vida. Então, o que é que eu trago, principalmente desses 6 meses, né? Se você avaliar, é natural que eu, você e até você aí, mamífero, que está me assistindo agora, tenha algum desses medos. Pode ser que você tenha os 6. E isso é saudável. O detalhe é o excesso. O encardido, ele pega pelo excesso. O livro ele deixa muito claro quando você tem um destempero. Você perde a medida. Então, por exemplo, eu tenho medo de ficar pobre. Ok, é saudável. Por quê? Eu vou precisar trabalhar para não precisar viver em situação de vulnerabilidade. Ok, todas as minhas ações e decisões enquanto eu tiver vida é para eu ficar rico, aí é um problema. Por quê? Aí vem os outros medos. Quando você percebe, você está vivendo só de medo. E o medo, ele é proteção. Sendo bem honesta e sincera, a senhora tem quantos anos, senhora Thalita, essa jovem? 25 anos. 25 anos. É impossível. Não entra na minha cabeça. Tu nasceu em que ano, jovem? 2000. Quem nasceu em 2000 já é de maior, mamífero. Eu não consigo entender. Meu TDAH não me ajuda nisso. Mas, Thalita, em que momento alguém ensinou você a ter medo? Nossa, eu acho que desde a minha infância. É aquele, não bota o dedo na tomada, que vai machucar. Não vá para longe da gente quando você estiver no mar, né, tomando banho ali de praia. Acho que desde criança essas atitudes assim dos pais, dos avós, já influenciam a gente a ter medo. O medo, ele é muito instintivo, tá? E assim, foi feito um estudo, eu não me lembro a faculdade, enfim, colocava bebês numa mesa de vidro e quando chegava no momento a mesa tinha como se fosse para ali para cair. E essas crianças, elas foram um grupo de estudo e elas não paravam para olhar que ia cair. Tipo, não ensinava que ia cair. E elas tinham medo. E isso quer trazer o quê? A gente não precisa aprender, o medo já vem natural. Fora que as pessoas ainda vão reforçando. Sendo que o medo ele não pode nos paralisar. O medo é importante de proteção. Para eu não meter, botar um dedo na tomada, pegar na panela quente. Às vezes eu só queimei um pouquinho. A gente já sabe que o fogo, eu não preciso botar a mão todinha no fogo que vai queimar, né? Então, dentro desses elementos que ela trouxe aqui, né, o livro é recheado. Eu gosto quando o livro, primeiro que quando o livro é velho e quando eu marco aqui, eu já falei isso várias vezes. Então, esse meu livro, ele é todo rabiscado, todo marcado. E ele diz aqui que o seu ativo mais precioso é o tempo. E aí eu, antes de encerrar, Ventania, meu filho mais velho, né, João Vitor Caboré, ele, no dia do meu aniversário, a gente foi tomar café na padaria e ele disse, papai, o que é a coisa mais cara do mundo? Thalita, o que é que você responderia para uma criança de 7 anos, o que seria a coisa mais cara do mundo? Rapaz, você falou aí do tempo, mas para mim, eu acho que a coisa mais cara do mundo seria o amor. O amor, perfeito. Eu já fiz essa pergunta a algumas pessoas e as respostas sempre foram diferentes. Eu respondi para o Caboré, tempo. Ele ficou sem entender. Aí eu disse, filho, tempo é o único recurso que você não pode comprar mais. Você não tem mais tempo, você tem menos tempo. Feliz aniversário, mais um ano de vida, ou menos um. Então, o nosso tempo ele é limitado. Então, o que é que eu posso fazer conhecendo isso, aprendendo?
para otimizar meu tempo, para que a vida faça sentido. Em essência, o livro ele traz muito disso, de como você se livrar também de algumas armadilhas, você não cair no encardido e olhar para o próximo e aprender um pouco mais. E aí, mamíferos, trago essa reflexão. O seu tempo é o seu bem mais valioso, o que você está fazendo com ele, tá? Então, recomendo demais essa leitura. Se você já leu, leia de novo, vale a pena. É um bate-papo interessante, muito intrigante, tem muitas frases aqui para você colocar de coach motivacional. Então, antes que eu me esqueça, meta a mão que o dedo é pouco. Cuida!